Agora está bem Tá melhor. melhor? Agora sim. Gente, eu não consigo mais usar a internet. Eu já estou em outro lugar, não é nem o mesmo lugar que eu estava essa semana. Só consigo com os dados do Sim, celular. eu tô na Eu, mesma hein? também. Tô na mesma. É, É, sim. Faz parte. putz, grila, mas tá bom. A gente consegue, a gente vai se virando. Sim, E aí, como que você tá? Descansado já? sim, Pronto para já outra? tô treinando para a próxima, né? Estou treinando para a próxima. Próxima é em janeiro já. Não tem férias. Ah, então você já vai contar. Sim, sim. Então, pessoal, ó, bem-vindo, boa noite. A Alessandra aqui do Movimento Esporte Conecta. Então, eu trouxe aí o Daniel de Oliveira de novo para conversar com a gente. Ele que acabou de falar que já está pronto para a próxima, ele que é mentor, palestrante, ultra triatleta, acabou de chegar ali do México, onde fez 4 Ironmans seguidos e tem uma história bem bacana sobre a carreira dele, como ele chegou aí, ver a nossa última live, tá lá no YouTube, segue a Lê. E hoje ele vai contar aí dos novos desafios e também como foi lá no México, né, Daniel? Uhum. Ah, e a medalha de finish, lógico. Ó, primeiro homem, ó. Que legal, parabéns. Dá para ver, não dá para ler, né? Tem um reflexo, não dá para. É, fica ao contrário, né? Dá para ver o número 1 lá. É. Tudo certo. Dá para ver que é dourada. Que legal. Sim. Aí dá para ver que é dourado, exatamente. Isso é importante, isso é Parabéns. importante. Então, Daniel, conta pra gente aí. Oi? Ser dourada é importante, né? Mas, Ô, Daniel, agora você que tá travando um pouquinho aí. Para mim, você tá travando algumas vezes. Eu tô bem para você? para mim tá tudo certo, desculpa. Ah, então tá bom. De vez em quando você que tá travando aí agora. Tá com um pouco, acho que, de atraso na Um recepção. delay. Eu tô te ouvindo e vendo bem. Se acho que dá para seguir. Não, dá para seguir sim. Alguém já passou aqui, já falou que torceu por você dia a dia. Acho que é a Kátia lá de Curitiba. Ah, que ótimo. É muito legal ver o pessoal acompanhando, né? Porque durante a prova, óbvio, né? Não vejo nada, né? Mas sempre que termina o dia, dá para conferir o pessoal torcendo. E é sempre bem legal ver que o pessoal está acompanhando e mandando energia positiva, faz bastante diferença, assim. Eu acho que eu nem respondi todo mundo ainda. Tem bastante gente que mandou mensagem. Gratidão, pessoal, gratidão mesmo. É legal demais, assim, porque às vezes a gente faz essas coisas e pensa que ninguém está acompanhando, que não é muito relevante, assim, né? Mas quando a gente está lá e vê pessoas que a gente não faz ideia, assim, acompanhando a gente, torcendo, mandando mensagem, É, é extremamente significativo, né? Porque é um esporte muito é aleatório, muito assim, né? É legal. muito fora do comum, as pessoas têm dificuldade de entender o que a gente está fazendo e tal. E porque não tem glamour nenhum, né? Não tem glamour nenhum no que a gente faz, né? Mas na verdade é muito pelo contrário, né? É sempre perrengue em cima de perrengue e a gente vai tirando leite de pedra para fazer isso, né? Porque todos os atletas que participam desse tipo de prova têm um objetivo em comum, né? Que é o autoconhecimento, autodesenvolvimento e tentar, de alguma forma, através da nossa atitude, mostrar que o ser humano realmente pode ir um pouco mais, né? Pode ir um pouco além daquilo que é normalmente ensinado e mostrado, né? Então, a gente tem feito isso já, eu há 6 anos, né? E percebendo que, cara, a gente só melhora, né? Só melhora. Nessa prova eu comemorei 72 Ironman nesses 6 anos, né? 72. Eu tenho 73, né? Só que um foi lá em 2013, Oh. no perdido, sozinho. E aí eu só conto de 2016 para cá. Então, é um Ah, número. tem que contar também, ué. Não, porque aí fica em 6 anos, né? Senão daria mais tempo e a média cai, entendeu? E, Entendi. e que aí dá mais de 10 por ano, né?
E eu ali todo feliz, assim, com 72, né, achando que era um número legal. E aí tem o suíço, né, que é o Bert, que estava comemorando 301 Ironman, né? Ele agora, esse ano, ele está no Guinness como o cara, o ser humano que mais fez Ironman na vida. Então é espetacular, assim. E o Nossa. cara com toda a tranquilidade, né, toda a serenidade. E esse ano, acho que ele já fez mais de 20 esse ano, só esse ano, né? E agora ele botou o objetivo, tem 58 anos, né? Ele botou o objetivo para chegar a 400 Iron agora nos próximos dois, que chega a 60 anos e 400 Iron. Para fechar com 60. É espetacular, né? Ah, você consegue chegar lá, ô Daniel. Você é novinho, você Sim, consegue chegar na meta não, dele. sim, sim. A gente hoje tem muito mais recursos para fazer, hoje tem muito mais provas no mundo para fazer, né? E o que eu já fiz nesses 6 anos me dá a perspectiva de bater fácil esse recorde dele, né? Claro que não é bem esse, não é essa quantidade tão grande que é o objetivo, mas simplesmente seguir Aham. em frente, né? Passar décadas e décadas sem deixar cair, principalmente o entusiasmo, né? Sem deixar baixar a vitalidade. Porque tudo que eu Sim. falo sempre consiste em vitalidade. Quanta vida existe dentro de você. E a gente vê hoje na internet muitas pessoas falando, né, sobre positividade, né, lei da atração, essas coisas assim. Só que no campo da teoria é muito bonitão. A questão é na prática, quanto você consegue exemplificar isso que você está dizendo. Então, para mim, no campo da saúde é o campo mais precioso que existe, né? Como você se desenvolve e cria uma perspectiva de uma saúde inigualável, de um sistema imunológico inigualável e de uma longevidade inigualável, né? Então, o meu objetivo é esse, ter uma vida o mais livre possível, livre partindo do pressuposto que você não precisa se defender ou ter medo das adversidades, porque a tua atitude diária te cria um campo de força, né? Então, isso para mim é o principal, assim, é o algo mais, sabe? Não precisar ter medo de acidentes, não precisar ter medo de doenças, entende? Não precisar ter medo da velhice, do tempo, medo dos infortúnios. Então, você se torna mais livre, verdadeiramente livre, né? Então, para mim, esse é o carro-chefe, é o que mais me move. E desses quatro Ironman, Deixa eu até, deixa eu te pegar o Daniel, desculpa interromper, mas pegar esse gancho aí, né? E você viu que aham, eu aproveitei todos os lemas que você me passou, né? Então, você acabou de dizer aí, sem medo de ser feliz, nesse conjunto todo aí das coisas que você trouxe, né? Realmente, acho que daria para juntar naquilo que você me passou lá, sem medo de ser feliz. Tudo isso que você acabou de falar agora, isso, exatamente. né? Os três pilares, né, que me movem, né, por exemplo, é o que está no livro, né, felicidade, liberdade e amor, né? São as três coisas pelas quais vale a pena morrer, entende? As pessoas perguntam, muitas vezes me perguntam assim, mas você não tinha medo de ficar lesionado, medo de morrer mesmo, sabe? Perguntando das coisas que eu faço. E para mim, nunca, nunca medo de morrer é uma coisa que nunca passa na minha cabeça. Eu sei que amanhã eu simplesmente posso morrer amanhã e tá tudo certo, entende? E todas as pessoas que me amam sabem que se eu morrer fazendo aquilo que eu amo, não há lamento algum, né? Não quero que caia nenhuma lágrima se eu morrer fazendo o que eu faço. E essa convicção de que cada dia vale como se fosse o último, te dá essa liberdade de ter uma vida mais plena. A partir do momento que eu não preciso me defender daquilo, de alguma coisa externa. Porque nada externo pode fazer mal para mim. A única coisa que pode fazer mal para mim sou eu mesmo. Então, quanto mais eu tenho medo de viver, quanto mais eu abro mão da minha liberdade, da minha felicidade, do amor, mais eu abro mão de mim mesmo. E dessa forma eu começo a ter o efeito ao contrário daquilo que eu desejaria. Então, quanto mais eu me defendo, mais eu me impeço de ser livre. Quanto mais medo eu tenho de seguir, mais eu me impeço de ser livre. E quanto mais eu me impeço de ser livre, menos eu posso me declarar o amor que eu sinto pelas pessoas que estão ao meu redor. Isso é extremamente importante. E é extremamente importante, extremamente. Como é?
como eu ia dizer, é importante e curioso, né? Porque justamente as pessoas de forma geral, e aí eu me coloco também, a gente vive com nossos medos, né? E nos bloqueando em vários momentos. Essa questão de como você trabalha isso e tudo isso que você está colocando para a gente é um dos pontos que você trabalha na tua mentoria? Sim, essa é uma libertação, né? É uma libertação da psique, porque os medos eles não são teus, né? Os medos eles vêm do sistema de crença que são impostos para a gente desde que a gente é pequeno e os adultos começam a configurar a criança através dos próprios medos. Então, por exemplo, se você foi criada por pais que tinham medo de água, por exemplo, você vai crescer um adulto provavelmente com medo de água, entende? Se você é criado por adultos com medo de altura, Sim, provavelmente você vai ser um adulto com medo de altura, entende? Então, as crenças são impostas para a gente, muitas vezes para nossa segurança, né? Para proteger a gente, e no final das sim. contas acabam virando prisões, né? E aquela ideia, né, da criança hiperativa, aí sim, para menino, não corre que você vai cair, sai daí que é perigoso, para. A vida Aham, inteira a criança aham. ouvindo que ela tem que parar, e que tudo ao redor dela é malvado e perigoso. E aí como que ela cresce? Ela vai se fechando, se fechando, se fechando. E num belo dia a criança está com 30 e poucos anos, acima do peso ou com algum problema de saúde, e ela começa, vou praticar exercício físico, e ela vai tentar correr. E ela não consegue correr 500 metros, porque o coração vai sair pela boca, porque a vida inteira ela foi configurada que correr é perigoso, por exemplo. Então, a configuração toda, a nível celular dela, tá, que ela está tentando fazer algo que é ruim para ela. Então, o corpo inteiro vai trabalhar para que ela pare. Para de fazer isso porque você vai dar errado. E aí temos um problema, entende? Porque aí depois de adulto, depois de 30 e tantos anos, a pessoa vai ter que se reconfigurar, e é extremamente mais trabalhoso, né? Para poder se libertar daquelas amarras que foram impostas durante 30 anos de vida, entende? E na maioria das pessoas que me procuram, é sempre com esse tipo de problemas assim, né? Tipo, algo foi imposto a elas e elas não conseguem ver. Então, no meio do processo, a gente encontra aonde está a amarra, né? Onde ela foi castrada, para que a gente possa libertar e que ela nunca mais se prenda por aquela coisa, entende? E, e às vezes é extremamente doloroso, né? Porque aquilo que faz uma criança chorar não faz um adulto chorar, mas aquilo que faz um adulto chorar pode ser um trauma para a vida inteira para uma criança. Entende? Então a gente tem que lidar com essas circunstâncias. Né? Pesado, pesado. E, e muitas vezes não são nem os pais, né, Daniel? A Sim, gente vai colocando, também os pais, né? Mas algumas vezes nós mesmos vamos criando coisas, os monstrinhos a gente vai criando, vai alimentando e não sabe de onde surgiu, né? Você vai pegando uma coisa ali, vai vendo muita questão que acontece, mídia e televisão e mundo e o sim. colega, e aí você pira, né? Se você não conseguir acalmar a mente, é complicado. Isso. Hoje em dia, esse é o problema maior, é a mídia, né? O problema maior, mídia, porque assim, todo mundo tem a mídia na palma da mão, todo mundo tem informação na palma da mão. E agora, nessa época política que a gente está vivendo, é um terror, todo dia é o terror na palma Pior da mão. ainda, né? Então, as pessoas têm se alimentado É. de medo, né? É sempre um medo do amanhã, um medo de uma incerteza e tal. Enquanto você está lutando com o futuro, né? Você está perdendo o teu presente. E sempre vai ter uma consequência depois. Quando você abre mão do agora, automaticamente você está abrindo mão depois. A pepita de ouro é, quando o agora é bem feito, o depois está garantido. Então, se hoje você está vivendo bem, se hoje você está se dedicando para você, se hoje você tem se desenvolvido, você tem se fortalecido, você não precisa se preocupar com amanhã. Porque amanhã você vai estar fazendo exatamente a mesma coisa, aquilo que é bom para você. Aquilo que é bom para você, que não é sendo prazeroso para você, mas aquilo que te torna aquilo que você deseja ser. A gente tem um limiar muito tênue, né, sobre isso, porque as pessoas hoje têm a ideia o importante é qualidade de vida. Qualidade de vida é o quê? Ficar cada vez mais gordo e com mais canais na televisão.
entende? E, pô, isso não é qualidade de vida, isso é caminho para a morte, entende? É extremamente confortável fazer isso. Chama o Uhum. delivery, a comida vem na porta da tua casa, olha que absurdo. E aí, pô, você não precisa mover um É, dedo, você não precisa pensar, você não precisa buscar, você não precisa aprender nada. Então você fica simplesmente se enchendo, se enchendo, se enchendo, e amanhã depois você nota que está doente, e aí vai dizer assim, puxa, que falta de sorte. Não, cara, você trabalhou muito para adoecer, porque você tem que se dedicar bastante para ficar é, doente. E quando você se desenvolve, quando você estuda, quando você treina, quando você viaja, quando você busca algo mais, é bem desconfortável, é assustador, entende? Porque você está flertando com o desconhecido sempre, né? E só que é aí que mora a felicidade, a liberdade e o amor, porque você descobre o que é a tua realidade, o que faz verdadeiramente sentido para você. E aí você percebe o quanto o esporte joga isso no nosso colo sempre, né? Porque cada vez que você vai sair para correr 1 hora, você vai primeiro fazer uma estratégia do horário que você vai correr, do que você vai comer, que roupa você vai vestir, qual percurso você vai fazer, se você vai sozinho, se você vai acompanhado. E é N coisas envolvidas em 1 hora, uma simples hora de corrida, mesmo que seja a corrida mais tranquila da vida. Sempre existe uma estratégia, uma logística é gigantesca verdade, para isso. E quando você consegue adaptar essa é verdade. percepção, essa logística, essa dedicação que você teve para fazer 1 hora, conseguir adequar isso para os outros aspectos da tua vida, olha como você se torna uma pessoa muito mais interessante, uma pessoa que se desenvolve muito mais e que consegue aprender com cada circunstância. Você não precisa fazer uma graduação para aprender sobre alguma coisa, mas se você estiver acordado, se você estiver lúcido, olhando o teu gato ou o teu cachorro brincar, você pode tirar uma lição. Olhando o comportamento das pessoas no trânsito enquanto você dirige, você pode aprender alguma coisa nova. E quando você conversa com as pessoas, se você está ouvindo verdadeiramente o que a outra pessoa está falando, você pode conquistar uma revolução mental, emocional, espiritual. Entende? Só que a gente está sempre entorpecido, sempre entorpecido. É tanta informação, é tanta coisa na cabeça que a gente não tem espaço para mais nada. É sempre o próprio umbigo, como se o mundo inteiro fosse só eu não gosto de azeitona. E assim, então o mundo inteiro tem que parar porque você não gosta de azeitona. Temos um problema. E há uma dificuldade muito grande de É entender essas coisas, né? Então, uma coisa não é boa porque eu gosto dela e uma coisa não é ruim porque eu não gosto. Eu nunca posso dizer que isso é bom ou que isso é ruim. é, Eu posso dizer, eu gosto disso, eu não gosto disso. Não importa o quanto eu ame correr. Tem algumas pessoas que simplesmente abominam correr. E eu não estou certo e nem ela está errada. Eu não estou exato. errado e ela também não está errada. Simples assim. São circunstâncias diferentes, pontos de vista diferentes, vidas diferentes. Eu aceito o comportamento dela, a opinião dela, por mais que eu não concorde, mas eu aceito que para ela aquilo faz sentido e espero que as pessoas aceitem o que eu faço também. É bem simples, né? Só que é tão complexo de aplicar porque É, mexe muito com o nosso exatamente, é o simples sistema de crença. complexo. É. E como minha amiga disse aqui, é também a questão da vivência, né? Mas a vivência respeitando exatamente o que você falou, né? A gente, muitas vezes, principalmente quando a gente fala de esporte, a gente, né? Vou falar por mim, mas parece inadmissível que alguém pode viver sem fazer alguma atividade física, né? Mas é o que você falou, eu tenho que respeitar. Pode ser que ele não faça, mas ele não tem nenhum problema de saúde por causa disso. É simplesmente o prazer que a gente sente fazendo a atividade física. Ele pode sentir tocando algum instrumento, sendo um artista, pintando quadros, sei lá. Mas realmente a questão de ficar sentado só mexendo no controle da televisão, aí não tem, aí é difícil, né? A gente aceita com várias interrogações na cabeça e vendo, pô, vai se enfiar no buraco. O que Sim. eu posso fazer para te ajudar? É difícil. É, e que as pessoas têm problema assim de entender que, por exemplo, a gente fala de vícios, as pessoas pensam em drogas ali, né? Sei lá, cocaína, álcool, né? Drogas que são consideradas drogas. Aham. As pessoas não entendem que, tipo, a informação Drogas, né? hoje pode ser uma droga.
As pessoas não entendem que sexo pode ser uma droga, que Exatamente. exercício físico pode ser uma droga, que comida pode ser uma droga, entende? A questão é quanto da tua vida você está dedicando para essa coisa, entende? Por exemplo, mesmo exercício físico, se você não faz mais nada da tua vida, não pensa mais em nada, não conversa mais sobre outras coisas além do exercício físico, temos um problema muito sério, entende? Eu, durante muito tempo, eu Exato. fui o chato É, do rolê por ser aquele cara que queria converter todo mundo à prática de exercício físico. Era chato, assim. E aí, poxa, a gente começa a se colocar no lugar das pessoas. Tá, e quando o fulano vem falar de alguma coisa com você e ele só fala daquilo, você acha legal? Não. Então, por que você está fazendo isso também? Então, essa é, empatia é necessária, entende? E outra coisa que a gente é. só aprende quando fica velho, né? É que tem vezes que não importa o quanto você queira salvar alguém, por exemplo, mandar uma mensagem poderosa e tal, a pessoa não está pronta para ouvir. Então não adianta você falar, ela não está no tempo dela, deixa ela que quando ela sentir necessidade, aí ela vai te procurar. E é mais ou menos isso, entende? A gente não tem o poder de enfiar alguma coisa goela abaixo do outro para obrigar ela a entender. Porque tu pode pegar a mensagem suprema do universo e botar no outdoor. As pessoas vão olhar e, isso não fez nenhum sentido para mim. Sim, porque ela não está pronta para ver. Exato. Entende? Não tem como, não tem como. Mas tem um lado nosso que dói, né, Daniel? Quando a gente vê que alguém mais próximo, ou até familiar, ou os pais, que você quer, né, passar essa empolgação para determinada pessoa que é mais próxima à tua lá, porque funciona tão bem para você, mas exatamente o que você falou. É, é bater e nada acontecer. Volta para você. Você só fica igual o que você falou. Você é o chato, você só fala daquilo. E aí fica meio encurralado, né? Como podemos ajudar nesse momento, né? A colocar a pulguinha atrás da orelha. A gente se empolga tanto que a gente acha que a gente conseguiria empolgar também, mas alguém tem que estar já predisposto a isso, né? É. E outra coisa que eu falo sempre, que assim, ó, não é porque eu adoro esporte, exercício físico, que todo mundo tem que adorar esporte, exercício físico. Isso não é compulsório e obrigatório. Seria muito bom, mas não é compulsório e obrigatório. Mas o que deveria ser compulsório e obrigatório é que cada indivíduo, por si só, descobrisse o que faz o coração dele bater mais forte. O que para ele o que Exato. causa nele o que o exercício físico e o esporte causa em mim. Entende? Ah, beleza, instrumento musical, uhul, escrever, viajar, sei lá, qualquer coisa, mas que a pessoa saiba o que faz ela verdadeiramente feliz. Entende? As pessoas, meu trabalho, cara, eu sempre digo, não importa o quanto você ame o teu trabalho, o que o teu trabalho te realiza, mas fora o teu trabalho tem que ter um algo mais. Você não pode viver simplesmente para trabalhar. Entende? Mas eu amo, Não eu só no entendo, eu trabalho. entendo. Tipo, eu amo o meu trabalho, eu amo as coisas que eu faço, eu sempre, e sempre amei as coisas que eu fazia quando eu fazia, entende? Mas tem que ter um algo mais. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu era jovem lá, de primeiro trabalho, eu sempre soube, cara, eu não posso simplesmente ser alguém que cumpre o horário das 8 da manhã às 6 da tarde e fica descansando para começar a trabalhar no dia seguinte. E aí foi quando eu entrei no triatlo, que era o short triatlo, né, os triatlos curtinhos, porque assim, cara, quando eu não estiver trabalhando, eu quero treinar. E com aí o triatlo ainda te dá essa flexibilidade de um dia nadar, um dia pedalar, um dia correr, então é uma variável bem grande que se torna muito agradável, né? E consegui conciliar perfeitamente. E aí eu tirei minhas horas de sono, né? Cada vez eu dormia menos e para poder ter mais tempo para poder treinar, entende? E era um nível de liberdade espetacular. Claro, eu era bem jovem, então eu lidava com isso com bastante facilidade. Mas sempre tem uma saída, entende? Não dá para arrumar desculpa para felicidade, liberdade e amor. Para felicidade, liberdade e amor, nós temos a obrigação de encontrar soluções. Entende? Não ficar dizendo, eu não posso ser feliz, não posso ser livre, não posso viver o amor porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho ajuda. Não dá, não dá. Se a gente espera condições perfeitas, a gente nunca faz nada. Então, o que você é capaz de fazer com isso que você tem agora? Entende? O que tem agora, onde agora você está desperdiçando tempo, onde agora você está desperdiçando dinheiro,
entende? Onde agora você está desperdiçando ajuda, entende? Todo mundo que parar para organizar a própria vida vai descobrir aonde está jogando dinheiro fora, aonde está negando a ajuda e amorosidade de pessoas, de amigo, parente. Tem alguém sempre querendo te ajudar e você está negando sempre, entende? E vai encontrar aonde o dinheiro está saindo. Vai encontrar as horas do dia que você está desperdiçando, entende? Só que você precisa parar para realmente querer organizar a vida. Se você não parar para organizar, dizer amanhã eu faço, ou vamos fazer desse jeito nada funciona. Entende? Você não pode ir empurrando com a barriga e esperar que algum dia vai dar certo, entende? Eu sempre dou exemplo que essa ideia de vamos fazer de qualquer jeito e vamos ver onde é que vai dar, é como se você pegasse o cubo mágico e ficasse movimentando ele de forma aleatória, esperando que num belo momento ele vai se separar pelas cores certinho, entende? Não vai acontecer, não vai acontecer. Ou você organiza e determina, ou nada acontece, entende? E saber o que se deseja, saber o que é realmente importante é o principal. Porque se você não sabe o que é verdadeiramente importante para você, como você pode se mover numa direção promissora? Não dá para se mover numa direção promissora se você não sabe qual é essa direção. Entende? Quem é você? Por que você está aqui? E aí você vai encontrar as forças e os recursos necessários para poder realizar aquilo que você deseja. É bem simples. Não é simples isso? Exatamente, como você disse. É o simples complexo, mas que temos exemplos aí, o seu próprio, que dá resultado. E, Daniel, conta um pouco pra gente, então, da prova, porque você usa tudo isso para a tua vida pessoal, profissional, e é o que você leva para conseguir os resultados que você sistematicamente vem conseguindo aí na tua carreira de atleta também. Exato. Cara, e uma coisa que eu fiquei bem feliz nessa prova, né, que foi uma oportunidade que surgiu assim, porque estava muito frio, né? Então, de manhã lá a temperatura estava em torno de 6 a 8 graus de manhã cedo, porque é clima de deserto, né? De manhã muito frio e de tarde muito Nossa, quente. tava bem frio. A piscina, além de ser imunda, ela era fria, né? E a água estava em torno de 15 graus, né? Quem já entrou numa água de 15 graus sabe o quanto é gelado. E os outros competidores estavam Já morrendo de entrei, medo da água, assim, e estavam com luva de neoprene, bota de neoprene, e aquela, nunca sei o nome daquela touca de neoprene que se coloca, que fecha a orelha, tudo assim, sabe? Estavam daqueles, sei. parecia que ia Aham. atravessar o Canal da Mancha, assim. E aí todo mundo falando, não, tem que botar uma roupa por baixo do neoprene, porque é tudo para te manter aquecido, porque é muito frio, todo mundo falando assim, fazendo um terrorismo, né? Tinha um italiano que estava com duas roupas de neoprene, eu nunca vi na vida, nem sei se funciona isso, duas roupas de neoprene. Nossa, Aí eu olhei, fiquei ele olhando, conseguia se mexer, porque, pelo amor de Deus. pois é horrível, né? Horrível. Aí eu fiquei Ele olhando, conseguia se mexer, porque duas roupas, uma já é pesada. imagina. Aí eu fiquei olhando para eles assim, e assim, não vou ouvir o que eles estão falando, eu quero sentir o que está acontecendo aqui. E aí eu senti aquela atmosfera de medo horrorosa, assim. Aí eu pensei assim, cara, não tinha nada dos equipamentos que eles tinham. Tinha minha roupa, que eu nado sempre, normal, né? A roupa da Zone Tree, que é espetacular, né? E aí eu fui lá, me afastei de todo mundo, fui lá pro fundão, assim, e fiquei sozinho. Aí tem a técnica que eu uso sempre, que é a respiração Wim Hof, né? Sabe, do Homem de Gelo? O cara que subiu 6.700 do Everest de bermuda e sem Não, camiseta. Pesquisem quem precisar. Wim Hof, não. W-M-H-O-F. E é uma coisa que eu faço sempre já, eu já faço há anos, né? E eu fiz 10 minutos de respiração Wim Hof, 10 minutos ali respirando, 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 e eu estava sentindo a mão gelada, sentindo os pés frios, né? E quando eu terminei a respiração, eu abri o olho desse tamanho, assim. Eu olhava para as coisas assim, eu quero ir para a água, eu quero ir para a água. Eu pulei dentro d'água, deixei a água fria entrar assim, sentia a água gelada na mão, já dei umas braçadas, dei uma cambalhota e ficava assim, vamos largar, pessoal, vamos largar. E assim, parecia um alucinado, né? Aí ele assim, frio, tá muito frio, todo mundo falando assim, pelo amor de Deus, cara, vocês não sabem o que está acontecendo. E aí, na hora de largar, não deu outra, né? Eu tava voando, assim, tava nadando muito forte e tava totalmente tranquilo. Eu nadava sorrindo, assim, né? E totalmente energizado. E as pessoas lá, naquele medo, aquela abraçada amarrada, sabe? Todo preso.
E foi a primeira vez na vida que eu fui o melhor nadador na prova, sabe? Foi assim, porque eu estava Sério? eu estava potencializado e eles estavam todos reprimidos, entende? Pô, foi espetacular. Fiquei Aham. bem feliz de poder demonstrar isso. Porque, principalmente para os mentorados, né? Porque eu sempre ensino a galera a fazer isso e muitos ficam assim, ah, mas ainda assim é muito difícil e tal, e as pessoas ficam meio, sentem inseguras. Mas toda dificuldade é uma oportunidade para tu crescer, para tu poder mostrar que você pode mais, que você tem capacidade. Você nunca sabe o quanto é forte, até que ser forte seja a tua única opção. Então, usa a dificuldade para mostrar tudo que tem aí dentro. E ali eu consegui fazer isso com excelência, né? Tanto que eu saía da água, eu saía tranquilo, eu não saía morrendo de frio, me tremendo, nada. Eu já nadava com a bermuda por baixo, aí eu só botava a camisa de ciclismo, sem manguito, sem nada, sem touca, sem nada, e saía pedalando molhado, né? E tudo certo, entende? E a galera saía de lá com corta-vento, calça comprida, cheia das coisas, e, meu Deus, cara, que bando de louco, sabe? E ali, 2, 3 horas depois, já estava mais de 30 graus e você já estava pedindo aquele frio da manhã. Então, cara, não luta contra as adversidades, né? Sim. Se adequa às adversidades. Então, se está frio, sente o frio, não luta contra o frio. Se está calor, sente o calor, mas não luta contra o calor. Você negar aquilo que está acontecendo não vai mudar a situação. Entende? Muito pelo contrário. Quanto mais você se defende de uma situação, mais ela te domina. Quanto mais você se entrega à situação, mais você domina a situação. Sempre que você lutar contra aquilo que é natural, você vai perder. Não existe vitória contra a natureza. Não existe. Ah, é inverno e eu queria que tivesse calor. Desculpa, não vai esquentar só porque você deseja. Você vai entrar no mar e tem uma corrente. Você não vai vencer a corrente. Você precisa fluir com a corrente. Na natação é muito isso, é muito nítido, né? Ou você flui ou você trava. Não tem meio termo, É, né? é. Só que na vida inteira é assim. Todas as coisas da vida, ou você consegue se entregar à experiência, ou você vai comprar sofrimento. Sempre que você rejeita algo, você sofre. E sempre que você se entrega para algo, você se sente feliz, se sente livre. Né? Então, o que você prefere? Sofrer ou se sentir feliz? É uma escolha, é uma escolha. Não luta contra o que é natural. Não luta contra o que é natural. Por exemplo, vamos abranger. Ah, morrer um ente querido, né? O meu medo mais terrível é a morte das pessoas que a gente ama. É. Desculpa, não importa o quanto você não aceite, as pessoas vão morrer, entende? Elas vão morrer. Podem morrer hoje ou podem morrer daqui 50, 80 anos, mas elas vão morrer. E aí, se você não está pronto para encarar a realidade da vida, você vai viver um pesadelo e vai passar a vida toda lamentando, mas eu não queria. Desculpa, parceiro, desculpa, mas assim são as coisas, entende? Assim são as coisas. Enfim, tudo isso faz parte de um treinamento mental, de uma programação mental que permite uma vida mais feliz e plena. Ah, mas eu tenho a minha vida feliz e plena. Ah, que ótimo, que ótimo. E como você sabe que a tua vida é feliz e plena? Ah, porque eu sempre tive o meu livro dos sonhos e eu tenho realizado eles frequentemente. Legal, parabéns, parabéns. E qual foi a última vez que você realizou alguma coisa que estava no livro dos sonhos? Ah, faz 5 anos. E dos 5 anos para cá você parou de sonhar? É que teve a pandemia. Agora a melhor desculpa que tem é a pandemia, né? Na pandemia agora é perfeito, né? Desculpa para tudo. É para tudo. E, e assim, se você consegue realizar e fazer as coisas que você sempre desejou, se você vive a vida plena que você sempre quis, parabéns. Aqui, ó, palmas para você. Mas, se você sente que você está esperando uma condição ideal, que você está esperando um apoio do governo, que você está esperando, sei lá, passar o cometa Halley, temos um problema, entende? Porque o único responsável pela nossa felicidade, liberdade e amor somos nós mesmos, entende? Então, ou você arregaça as mangas e vai buscar aquilo que você deseja, ou você vai passar a vida toda reclamando os infortúnios da vida e achando um culpado pela tua incapacidade e pela tua infelicidade, entende? O questionamento É. máximo, né? Eu adoro fazer esse questionamento quando é live, porque tem pessoas que eu não conheço assistindo. As pessoas que me conhecem já sabem porque eu já fiz, né? As pessoas que não me conhecem, suponha assim uma realidade utópica.
onde cada indivíduo é totalmente livre. Não existe limitação de dinheiro, de tempo, de distância. Você pode fazer qualquer coisa que você puder imaginar. Qualquer coisa que você puder imaginar, de agora para o resto da tua vida. O que você faria de agora até o resto da tua vida? E as pessoas ficam altamente desconfortáveis com isso, porque elas dizem, essa situação não existe, sempre vai ter algum tipo de limitação. E elas querem negar a pergunta para não dizer que elas são incapazes de encontrar a resposta na própria vida. E sempre que eu falo uma realidade utópica, onde você seja completamente livre, essa realidade não é utópica. Você é completamente livre. Você não faz as coisas que você tanto deseja, porque você tem um sistema de crença que foi configurado que diz que você não acredita em si mesmo. Eu não conheço os meus atributos internos, não acredito nos meus atributos internos, logo sou incapaz de alcançar o meu sonho. Esse é o lugar comum onde a maioria das pessoas vive. Um lugar de ou desconhecimento ou descrença dos próprios atributos internos. Porque a mudança maior, a mudança mais significativa, ela independe de uma transformação. Ela simplesmente é um despertar para aquilo que já tem. Tem um termo em indiano que chama Atman, que significa aquilo que já é. Então, todo mundo tem que despertar o Atman, aquilo que já é. Porque a tua grande força vem quando você realmente se conhece e sabe as suas limitações e suas capacidades. Agora você é livre para agir. Então, por exemplo, das pessoas que eu acompanho, cara, eu tinha o sonho de correr uma maratona. Aí assim, quem sabe daqui 1 ano, daqui 2 anos. Aí eu começo a acompanhar a pessoa e o cara, em 2 meses, ele faz uma maratona. Nossa, é mágica isso, você tira leite de pedra. Não, eu só te mostrei os teus atributos internos que até então eram desconhecidos para você. Você não vai precisar perder 50 quilos, você não vai precisar ganhar tantos músculos, você não vai precisar mudar sua frequência cardíaca, você simplesmente vai otimizar aquilo que você já tem. Por isso que é um resultado tão grande em tão pouco espaço de tempo. Mas, enquanto você não puder reconhecer os seus atributos internos, nada muda. Porque você vai continuar achando que a força está fora. E aí você vai passar a vida toda procurando para fora e ignorando aquilo que tem dentro. Então você vai ficar achando culpados, você vai ficar achando desculpas e vai ficar cada vez mais longe do seu sonho, do seu objetivo. Aí as pessoas perguntam, Daniel, ninguém pode viver livre e fazer isso. Tá, e você? O que você ia fazer se tu morasse nesse lugar utópico aí, onde nada te restringe? Aí eu sempre digo, eu ia viajar pelo mundo, ia desafiar os meus limites físicos, ia escrever livro e contar histórias sobre as coisas que eu faço. Peraí, mas isso é o que tu faz? Exatamente. Exatamente. E, por exemplo, que nem agora, a gente vem do México. Lá é um lugar bem feio, assim, um lugar bem remoto. Parecia aquelas cidades de Velho Oeste, assim, sabe? Que a gente vê naqueles filmes antigos de Faroeste. É bem engraçado. Sim. Não é o mesmo lugar que você fez o outro, não? É o mesmo do ano passado, mas um lugar diferente e um lugar totalmente, uma cidade bem longe de onde eu fiz as outras provas, né? Mesmo sendo no México, mas ainda é longe. Tá. E as outras provas lá que foram massa eram um lugar bem legal, assim, né? Mas essa não, era tudo muito remoto. E mesmo sendo um lugar assim, que é um lugar que ninguém iria lá voluntariamente, quero visitar o Manuel Doblado. Ninguém iria para lá. Né? Tanto que as pessoas chegavam assim, vocês são de onde? Do Brasil. E por que vocês vieram para cá? Todo mundo quer sair daqui, vocês vieram para cá, sabe? Eles olhavam com estranheza, assim, desse ponto. Só que mesmo assim, é um sentimento de gratidão tão grande de conhecer uma cultura diferente, porque as pessoas funcionam muito diferente do resto do México ali, né? E eles têm uma ternura e uma amorosidade que a gente não vê em cidade grande, né? E eles querem tocar em você, querem tirar foto com você, eles davam o cachorro para a gente segurar para eles tirar foto, sabe? Umas coisas assim que a gente não vê, né? A gente não vê, a gente vê em filme. Uhum. E ainda assim se torna maravilhoso.
entende? A gente está num lugar totalmente fora do que a nossa mente consideraria ideal e ainda assim Só que é está lá. maravilhoso, entende? Então, quer dizer que o maravilhoso, ele não tem uma receita de bolo, entende? O maravilhoso depende de quanto o teu coração está aberto, de quanto tua mente está aberto, de quanto você deseja ver aquilo que é realmente significativo. Se para julgar um lugar como maravilhoso eu precisasse ver arranha-céu, ou o mar azul, ou pessoas muito bonitas, por exemplo, eu ia dizer que eu estava no inferno, entende? Só que o meu olhar procurava algo mais, Exato, entende? E conseguir perceber a entendi. ternura, a amorosidade, o carinho, o respeito nas pessoas, então aquilo para mim é maravilhoso. E muitas vezes a gente está numa cidade grande e você não vê isso, né? Entendi. Muito pelo contrário. É que se alguém puder pisar em cima de você para seguir em frente, ela vai fazer. É ao contrário, entende? Então, quando você tem um olhar de maravilhamento, aquilo que você vê se torna maravilhoso. Mas se você tem um olhar de medo, de tristeza, de defesa, então você pode estar no paraíso e ainda assim você vai ter o que reclamar, entende? E essa percepção, né, sobre aquilo que a gente deseja é uma coisa que eu pratico sempre comigo mesmo e é o que eu ensino para as pessoas, né? Você deseja viver num lugar que você odeia, que você tem medo, num lugar que você tem vergonha, ou você deseja viver num lugar que você tem orgulho, que você ama e que você se desenvolve a cada dia? Que tipo de lugar você deseja viver, entende? Esse lugar pode ser, obviamente, ele deve ser a tua casa, ele deve ser o bairro que você mora, a cidade que você vive, entende? Os relacionamentos humanos que você tem com as pessoas devem promover isso, só que sempre vai depender do teu comportamento. E é dessa forma que eu faço as minhas provas, entende? Porque essa prova também, o percurso era horrível. O percurso de ciclismo era uma pista de 2 km 250, uma reta, e nessa reta tinha 3 lombadas. Pô, uma lombada no meio da bike, numa TT, é o que ninguém quer. Você tem que tirar a mão, sair do clipe para ir pro freio para passar a lombada. Aí você está a 35 por hora, tem que frear para 20 para passar a lombada. E aí, quando você fazia os retornos eram em cone. Então, a gente fazia o retorno a 5 ou 7 quilômetros por hora. Imagina, ninguém quer fazer isso. Então, eram como se fosse 80 É, tiros de 2,5 km, entende? E, pô, era extremamente ruim de fazer. nossa, Não era um pedal bom. Então, não fluía. A velocidade era lá embaixo. Você acelerava e diminuía. Então, era extremamente desgastante, né? A corrida era um percurso de 1,1 km, e aí todo cross-country, assim, né, no meio de uns bosquezinhos, aí pega uns pedregulhos, uns negócios totalmente fora, 42 km no percurso de 1,100, foi um percurso bem ruim. A organização falhou em vários aspectos, assim, foi... Para mim, serviu muito do que não fazer, né, na minha prova que eu organizo em Búzios, né, porque, que não cara, olha fazia na tua que prova. falta de noção, né? Enfim, mas com tudo isso também, eu fiquei bem feliz com o meu desempenho, porque apesar das dificuldades, eu consegui manter uma da programação que eu tinha feito. Eu não vou me estressar, não vou brigar com ninguém, que normalmente eu brigo bastante nas provas. Quer dizer, não vou brigar com ninguém, eu quero me divertir, quero saborear, e não importa o que aconteça, eu vou ficar tranquilo. Tanto que a minha bike quebrou, fiquei 40 minutos para consertar a bike, e tudo certo, só pensava, tranquilo, conserta que para mim está tudo certo, conserto, tudo certo, e fiquei sereno e fiz e tal, e no final eu estava bem feliz, terminei todos os dias sem passar mal, sem ter nenhum tipo de dificuldade, não tive nenhuma bolha no pé, não tive assadura, não tive nada que seria comum para 4 dias de Iron, né? E então, no contexto geral, eu consegui exatamente aplicar isso que eu estou falando, esse olhar de positividade, esse olhar de maravilhamento diante de uma dificuldade assim. Porque numa prova se torna muito mais difícil você manter essa tranquilidade, essa harmonia, porque, pô, você está querendo velocidade, você quer tempo, você tem preparo físico, você tem velocidade e o percurso te freia, entende? Ou a prova faz alguma coisa que você tem que parar, que você perde tempo. É extremamente estressante. Então, respira, relaxa, vê o melhor na circunstância, se desenvolve com ela, vê sempre, eu sempre digo assim, está numa situação de caos, encontra 3 coisas que você pode agradecer por esse momento que você está vivendo, entende? E sempre tem Boa, 3 coisas para agradecer. E aí, quando você encontra isso, você já começa a boa. fluir. É. E Daniel, você se planejou galera, ele fez 4 Irons seguidos, para quem não sabe, né? O Ironman tem as distâncias
3.800 de natação, 180 de pedal e 42,195, uma maratona no final. Foram 4 seguidos. Isso foi fichinha para o que ele já fez. Depois, se der tempo, ele conta um pouquinho. Isso está na outra live. Ele já ficou 23 dias seguidos aí fazendo prova. O triatleta mais resistente das Américas, né? Daniel, ultra triatleta. Mas assim, para essa prova você se planeja vou tentar manter os tempos em cada dia, ou você tenta reduzir? Como que é esse equilíbrio aí também físico para conseguir terminar legal os 4 dias? Não, na verdade eu não ia fazer prova nenhuma esse ano. Eu não tinha plano nenhum de competir esse ano. Esse ano meu foco era a minha prova de Búzios lá que eu organizei, né? Que tive que manifestar novas habilidades, né? E desenvolver o meu potencial para poder conseguir executar. Então foi um desafio para mim gigantesco. E depois dela eu pensei, cara, esse ano eu vou só treinar tranquilo, só para me manter em forma, e ano que vem eu vou fazer algum plano do que eu vou fazer, mas esse ano eu não quero competir. Só que como as coisas da vida nunca são, nunca vem em forminha, né, nunca tem receita de bolo, quando foi setembro, acho que final de agosto, aí o organizador do México me ofereceu para trocar a inscrição dele, né? De eu ir para lá e competir. E ele veio aqui para minha prova no ano que vem, a gente trocar a inscrição, né? E ainda assim pensei, não, para mim não vale a pena e tal. E aí nisso também ele me ofereceu o aparelho de cronometragem dele, que ele usa na prova dele, para que eu usasse na minha prova. É uma coisa que eu preciso para o ano que vem. E eu pensei, opa, que agora ficou interessante. E aí eu fui para lá meio que só para fazer esse business ali, né? Eu fui uma troca das inscrições, garantir mais um atleta, e outra pegar o aparelho emprestado. E aí, com isso, eu pensei, beleza, então eu vou dar uma treinadinha. Aí eu treinei um mês, mais ou menos, e fui para lá fazer esses 4 Iron, entende? Mais ou menos assim. Porque para mim, eu sempre digo assim, o meu nível base é um Ironman. Então, qualquer dia do ano, dos 365 dias, eu tenho que ser capaz de fazer um Ironman. Se eu não puder fazer, eu estou fora de forma. Então, então, eu nunca saio do zero, eu saio sempre de um. Entende? Sempre de um Ironman. Sim. E por isso eu fiquei satisfeito com o meu desempenho, entende? Por isso eu fiquei satisfeito. E aí é bem legal, porque no meio dessas reviravoltas todas, né? Aí tipo, eu consegui, por exemplo, o patrocínio da Live, né? Para ir para lá, assim, em cima da hora. Eles foram super solícitos comigo, assim. Legal. E aí, com isso, conversando, eles acharam também uma ideia legal e agora a gente já montou um projeto para ano que vem, né? E por isso que eu vou fazer a prova em janeiro, que vai ser a BR-135, na Serra da Mantiqueira. São 217 quilômetros de corrida, subindo a serra, né? E essa prova... É só a corrida, Só né? corrida. E essa prova é uma qualificatória para Badwater, né? Que é 217 quilômetros nos Estados Unidos, Califórnia. no Vale da Morte. E essa prova sempre foi um sonho, né? Fazer essa prova, porque é uma das provas mais desafiadoras do mundo. E agora vai se tornar real, entende? Então, isso para mim eu fico extremamente feliz, porque assim, quando a gente tem um objetivo, um sonho, alguma coisa que é verdadeiramente significativa, você não precisa saber exatamente quando você vai fazer. Mas se você se mantém alinhado com isso, você tem a convicção de que vai rolar, entende? E isso é espetacular. E então eu não fazia ideia que em 2023 eu faria a Badwater, entende? Mas eu estou pronto, entende? Então isso é muito legal. Eu gosto sempre daquela parábola, uma parábola da Bíblia, né? Que 2 agricultores estavam sofrendo com a seca, né? Que não tinham uma plantação por causa da seca e tal. E aí os dois rezando para Deus, pedindo chuva, né? Precisamos de chuva para que a gente tenha uma colheita e tal e tal. E um deles rezava com fervor e rezava o dia inteiro. E o outro, ele rezava, separava a semente e arava a terra, todos os dias. E qual você acha que Deus atendeu, entende? Então, é isso. Se você tem um objetivo, e o objetivo é verdadeiramente forte,
prepara, cara. Se prepara, treina, esteja forte, estude, esteja pronto para que se amanhã você receber a proposta, você é capaz de segurar. Porque não espera a oportunidade cair no teu colo para aí você começar a se mexer, porque provavelmente não vai dar tempo de você se preparar. Então, por isso eu falo, ser Exato. forte é o mínimo. E o ser forte que eu falo é o global, assim, né? Intelectual, espiritual, fisicamente, entende? Você tem que estar bem. Não dá para ficar se arrastando e esperando a oportunidade surgir, né? E aí, em outubro, aí de brinde, temos o Double Decker contínuo mais uma vez, aí no México. Aí o organizador prometeu que vai ser num lugar melhor e tal, né? Vamos esperar, né? É o mesmo É o mesmo organizador? organizador. No México só tem um, né? No México, um organizador. Na verdade, agora eu e ele somos os únicos organizadores das Américas, né? Então, de ultra triatlon nas Américas, só temos nós dois agora, entende? E somos nós dois contra a Europa. A gente está criando uma rixa, assim, porque os europeus dizem que eles são os melhores, né? E aí eu quero comprovar para eles que não. A gente vai, eu quero botar o Brasil e a América no mapa para que a gente seja respeitado, assim, sabe? E a única forma de ser respeitado é realmente mostrando que você é melhor. Não adianta dizer ou ficar bravo porque eles falam que eles são os melhores, porque hoje eles são os melhores, né? Porque eles têm Entendi. todos os recordes mundiais, são europeus. Então, a única forma de você poder discutir com eles é quebrando esses recordes, né? Então, eu quero fazer uma aliança com o Ô, mexicano e Daniel, com os... pronto. Beleza, deixa eu só colocar aqui ó, o Santana, que já encheu você de palminhas, mas escreveu aqui, ó, você é lição de vida, determinação, superação e vitória. Parabéns, acompanho você. Que massa. É, a Leca, que é minha xará, a Alessandra aqui também, que já botei vocês em contato, Sim, também falou que acredita muito no que você trouxe, né, quando estava explicando essa questão da gente fazer por onde, né? Não adianta só rezar se a gente não começar a semear também. sim. E tem uma pergunta que já passou ali em cima. Perguntaram se você acha mais fácil fazer um Ironman por dia ou você prefere contínuo? É mais fácil fazer um por dia, sem sombra de dúvida, é muito mais fácil, né? O divisor de águas é sempre o sono. Porque que nem aqui, como eu estava fazendo as provas ali em 12, 13 horas, então me sobrava muito tempo para descansar e eu sempre acordava, eu dormia 4, 5 horas e já estava pronto, né? E quando você faz o contínuo, você dorme, dependendo da distância, né, até um quíntuplo e você não dorme, né? Se for fazer até 5 horas, você não dorme em momento algum. Se for um deca, você vai dormir em 8 a 10 dias, você vai dormir umas 8 a 10 horas, entende? E no double decker, você vai dormir 3 horas por dia. Então, o sono, ele muda toda a realidade. Não importa que o cara seja um cara muito forte, muito rápido, deixa esse cara sem dormir e bota ele em ação para ver o que sai dali de dentro. Porque É, não é uma questão simplesmente fisiológica, assim, da capacidade dos músculos de agir, mas uma questão psíquica também, da pessoa não se reconhecer mais como atleta, de não conseguir, o tico e teco não bate mais, entende? E aí não importa quanto forte você seja, o cara vai parar. É como quando você está em hipoglicemia ou desidratado, o cara pode ser o cara mais forte do mundo, tira o açúcar do sangue do cara, acabou, não interessa quem seja, entende? E o sono, ele funciona basicamente da mesma forma, né? Então, o contínuo é extremamente mais difícil e mais desafiador. mas você prefere qual? Eu prefiro contínuo, sem dúvida. A lei do quanto pior, melhor. É. E Daniel, e aí você treina essa questão de não dormir também, quando você está treinando para o Double Deca, você faz os treinos, qual que é a maior quantidade de contínuos que você faz para um treino desse? Qual o maior, perdão, cortou, eu não entendi. Qual o maior o quê? Qual a maior quantidade de dias que você treina? Quando você vai fazer um dessa magnitude, e se você também treina o não dormir? Sim. O treino que eu adotei meio como receita de bolo para fazer as provas que não se dorme, né, ou que se dorme muito pouco, é o dormir dia sim, dia não, né? Então, ficar 48 horas acordado e aí dorme 6 horas, né, e tal.
E aí, assim, de 40 48 horas de ação aí, né? Que é o grande treino, que aí nesse tempo você faz um triplo contínuo em 48 horas, faz um 3 Ironman em 2 dias como exercício, né? Mas agora para o ano que vem eu quero dar um upgrade nesses treinos, porque aí eu vou para lá com bem mais ambicioso para bater o recorde mundial, né? E aí para bater o mundial tem que fazer 20 Ironman em menos de 20 dias, né? Então vou precisar tirar um coelho da cartola para fazer isso. Você fez em 23 dias, né? Sim, Foi isso mesmo. é. 23 foi confortável, relativamente confortável, assim, né? Não, porque eu só queria terminar a distância. Não, eu não cheguei a competir, Ah, assim, né? Por mais que eu tenha pensado em vencer, mas eu não me importava em não vencer, sabe? Eu só queria ser capaz de cruzar a linha. Mas agora, quando eu fizer de novo, eu vou com outra mentalidade, assim. E, na verdade, pelos que estão inscritos, estamos em 19 pessoas agora inscritas, né? E eu sou o favorito, né? Desses que estão inscritos. Então, é bem legal isso. É legal ser o favorito, mas apesar de ser uma pressão, né? É, é legal isso que eu ser ia zebra perguntar. e é legal ser favorito, né? Porque quando você é zebra, para mim me dá muita força, assim, ninguém aposta em você, então vocês vão ver. E quando você é favorito, pô, você tem que mostrar trabalho, né? Então, mas agora eu nado melhor que eu dava Exatamente. melhor E em você já corrida. foi zebra, né, Daniel? Lá no começo. Sim, quando eu surgi eu Desculpa. era zebra. E nessa prova É, também teve você começou como zebra. nessa prova teve a participação do grego, né? O Zema. E aí foi bem legal, foi a primeira vez que pude conversar mais tempo com ele, né? E ele ficou falando, porque assim, ele não falava inglês antes, né? Então não tinha como conversar com ele. Aí ele aprendeu inglês agora, a gente conversou bastante, foi bem legal. E, e ele ficou falando que ele sempre lembrava de mim, sempre como referência e alguém forte, assim, né? Porque ele estava em 2016, estava em 2017, estava em 2019, a gente, em 2017 na Alemanha também, a gente competiu junto, na Áustria, em vários lugares, né? Ele sempre estava. E, e aí que eu falei, né, para ele que era uma honra estar ali com ele e tal, porque eu sempre vi ele assim, e ele falando que era recíproco e tal, e ele falando que ele é o único atleta da Grécia, né, que faz ultra triatlon, e as pessoas no país dele não conseguem reconhecer aquilo que ele faz. Aí eu já me emocionava, porque assim, sim, no meu país é igual, né? Assim, porque aí eu elogiando ele, dando Exato. parabéns pelo trabalho dele, e aí ele se emocionou porque ele falou, cara, no meu país ninguém reconhece isso que eu faço. As pessoas só reconhecem o que está na televisão, o que está na mídia, né? E ele era desvalorizado e visto meio como ninguém, assim, né? E aí eu me emocionava porque, assim, cara, isso é Aham, exatamente como é isso, entende? A gente faz um negócio que lá fora tu é tão exatamente. exaltado, tão valorizado, e aqui as pessoas, tá aquela prova lá que faz um monte de distância, né? Sabe? Como se não valesse nada, assim. É. É interessante. Isso é extremamente gratificante, sabe? Porque Ô, nessas Daniel, provas a gente se encontra com os caras e é onde a gente não é mais o absurdo, você não é mais um maluco, entende? Você encontra os seus semelhantes, sabe? E isso dá um sentimento de aham, acolhimento sem igual, assim. A gente se olha como se todo mundo fosse da mesma família, sabe? E é um sentimento muito raro, verdade. muito raro. Você encontrar pessoas que eu posso falar e eu sei que ele Uhum. entende o que eu estou dizendo, porque ele sente exatamente o que eu sinto, né? Então, pô, é bom demais, assim, é bom demais. E é uma das coisas que mais movimenta a gente para continuar fazendo, né? É. Ô, Daniel, já que você falou no grego, já que você falou na ultramaratona, você não tem vontade de fazer a Spartathlon, não? Lá na Tem Grécia, que muito. também é uma das ultras mais difíceis do mundo e realmente reconhecida, né? Sim, Eu tenho amigos que fizeram, já fiz. E aí, e essa prova realmente eles têm um carinho especial e pelos brasileiros, inclusive. sim, por causa do Valmir Nunes, né? Valmir Nunes foi Tem o recordista. Valmir Nunes, aí tem O é, Fábio, tem o Gusmão, né, do Espírito sim, Santo, que tive o prazer de conhecer quando eu morava lá. Então, ele é o único brasileiro que já fez, acho que esse ano foi a quinta vez que ele fez. o Então, Flávio, o Charles Santos, que é um também que fez esse ano, que é treinado pelo meu
meu técnico Luciano Alves, que chegou aí ano passado, Sim. chegou aí 2 vezes também, mas ainda não teve os imprevistos e não fechou. Mas assim, é muito bacana e os brasileiros são bem reconhecidos lá. Sim, e é uma excelente organização também essa prova, né? É uma das que eu mais quero fazer na vida, assim. E, e ela tá no meu radar, assim, quero fazer. E não vai ser esse ano, né? Esse ano não vou ter agenda para fazer, mas quem sabe para 2024 isso se torne possível, sim, depois da Badwater, né? Então, provavelmente eu vou acabar Aham. voltando para o mundo das ultramaratonas. Eu sempre ficava chateado quando as Das pessoas me ultras. apresentavam como ultramaratonista. Eu falava, não, não sou ultramaratonista, sou ultratriatleta. E as pessoas, mas qual que é a diferença? A Aham. diferença é que todo ultra triatleta é ultramaratonista, mas nem todo ultramaratonista é ultra triatleta, entende? E só É um que as triatleta, pessoas me chamam de exatamente. É. ultramaratonista porque foi onde eu comecei, né? E agora, voltando para, provavelmente, quando eu fizer a Badwater, vai ter uma visibilidade muito boa. A gente vai gravar um documentário lá, né? A gente vai gravar um documentário e aí vai ser uma Ah, que oportunidade de contar a bacana. minha história, de jogar para que eu ganhe mais visibilidade, entende? Então, estou bem feliz com isso. E depois disso, provavelmente a gente vai acabar colocando mais desafios, cada vez mais tenebrosos, para poder mostrar que dá para fazer, entende? E eu quero muito fazer isso. E a Spartathlon tem 70 pontos de corte, né? Não é só aguentar correr os 245 quilômetros, É, né? é. Você tem que correr bem os 240. 246, eu acho. É, é. Então, é bem, bem diferente. Ô, Daniel, e para a gente ir concluindo aqui, para você só reforçar para a galera que quer fazer a tua prova, fala um pouquinho, está confirmada, é para maio do ano que vem, o pessoal procura onde? Sim. A minha prova também é outra realização de sonho, né? Que é poder trazer uma etapa da Copa do Mundo de ultra triatlo para o Brasil. E hoje eu sou o vice-presidente da Associação Internacional, né? Uma coisa que tipo, eu fico bem feliz. Então eu tenho que conversar com dinamarqueses e com franceses sempre. E aí isso é bem, bem interessante. E, bom, imagina, ontem eu era o Zé conversando com gente do mundo inteiro, é espetacular. E a prova Bom, acontece em Búzios, né, do dia 20 de maio a 3 de junho, com as distâncias de 2, 3, 5 e 10 Ironman, com as opções de contínuo ou de um por dia. O requisito para participar é já ter feito pelo menos um Ironman, e se for distâncias de 5 ou de 10, ter feito pelo menos um Ultraman. E E a prova é num paraíso, né? Ela está lá dentro do Clube Arete Búzios, que é um lugar paradisíaco, é maravilhoso aquilo lá. Então, também foi bem legal. A gente teve a primeira edição esse ano e os europeus vieram para cá e falaram que a piscina era perfeita, que a pista de bike era perfeita, que a pista de corrida era perfeita, que deixou a gente bastante feliz. E isso motivou a gente a fazer a próxima etapa para o ano que vem, né? E quem quiser saber mais, ou pode me perguntar aqui no meus directs aqui que eu explico, ou pode procurar a página Brasil Ultra Tri, pode procurar no Google ou no Instagram, no Facebook também, Brasil Ultra Tri, e já vai encontrar nossa página também. E o site também, www.brasilultratri.com.br. E aí já dá para ver a e lista dos também lá atletas, no né? www. Oi? Ah, já, o pessoal já está inscrito, mas vai até quando as inscrições? Até encerrarem, né? Até encerrar as vagas, né? A gente são entre 50 e 60 vagas. Algumas modalidades, como o DECA contínuo, a gente já encerrou, porque já bateu o número máximo. E aí a gente ainda tem vaga para o duplo, Tá? duplo e triplo a gente ainda tem vaga. Aí o quinto que eu tenho que conferir. Mas porque senão lota a modalidade, né? Então a gente, para que seja mais agradável para todo mundo fazer, a gente não vai, porque é em circuito, né? Então não dá para botar quantas pessoas quiserem, né? Aham, aham. E, É, e aí a gente vai fechar com aproximadamente 15 países participando, incluindo os dois poloneses que, em busca do legal. recorde mundial, já estão inscritos, e os dois vão se arrebentar na prova Oh, para bater o recorde que mundial. legal. Vai ser bem interessante para assistir isso.
Eu vi que a Laika perguntou como faz para comprar o Ô, livro. Daniel, você não vai participar. Não, não, não participo. Eu vou ficar só na Só um organização. pouquinho. É. Essa daí você não vai participar, você vai estar tá na organização, Sim, eu vou só treinar no meio do percurso, vou ter que treinar a corrida porque vai ser véspera da Badwater, né? Então eu tenho que treinar. tá? Tá, é a Leca que perguntou, né, como compra o livro. Leca, é só mandar um zap para ele, um inbox, né, Daniel, que Isso, dá isso. para pedir teu É, livro. os meus livros aqui, eles vão chegar agora só depois do dia 15, a previsão é que chega dia 15, né? Acabaram os que estavam comigo, e aí chega a nova remessa agora. E se quiser comprar agora, aí tem que ser direto no site da Autografia, né? www.autografia.com.br, que é a editora, aí Da eles mandam editora mesmo. direto aí. Tá, Mas é sem autógrafo, beleza. é sem E autógrafo, ó, sem e tá dedicatória. de. Espera um pouquinho, Leca. Aliás, né, eu já falei na outra live, vou reforçar aqui. Eu quero minha vaga de staff, né, pro Ah, Ultra de maio. E Leca, ó, eu não conheço ela ainda, ela mora na Bahia, mas já também está planejando alguma prova junto. E falei, ô Leca, vê se você não consegue aí tirar férias e a gente vai ser de staff na prova lá em Búzios, seria muito bacana. seria sim, verdade. E desafio minha amiga aqui, se ela tiver aqui ainda, tem uma outra que daí ela tá ativa aí no triatlo, a Ivana, que já fez alguns Iros. Quem sabe ela não se anima para ser uma daí participante da prova, Olha ela aí, que é ó. lá de Curitiba, do Paraná. Sabia que até hoje nós só temos uma mulher finisher no ultra triatlon, né? Que é a Feliciana, a única, Ah, foi a primeira mulher, a única mulher a fazer ultra triatlon, única brasileira, né? Fazer ultra triatlon. Então a Fernanda Moraes entrou para a história aí. E agora a gente está curioso, e ela ai, fez um duplo um por dia, né? Aí a gente está curioso para ver quem vai ser a primeira mulher a fazer um ultra contínuo, né? Quem vai ser que vai fazer? A gente, aí, ó, ela tá aí, ó. Ela respondeu, ó, meu Jesus, Ivana, bora lá, Ivana. pensa direitinho. Foi um duplo contínuo, Ivana. Um duplo contínuo. 7,6 de natação, 360 de pedal e 84 de corrida. 36 horas de tempo limite. Tá Ô, bom? Ivana, acho que você consegue, hein? Ó, aproveitando que acabou de entrar o Fidelis Triathlon, que é outro amigo meu, triatleta também Ironman. Ô, Fidelis, vamos fazer aí o triatlon ano que vem, em maio, lá em Búzios, Em né? Búzios. Ah, é, tem a Aline aqui. A Aline vai ser, ó, tá no triplo contínuo. Mas vai ser então a primeira mulher a fazer um contínuo. Vamos ver. Deus me ajude. Ai, ó, Vai dar a certo. Aline Hoffman, legal. Vai dar certo, Aline. Ah, que bacana. E lembrando também, né, o Daniel falou ali, a gente as informações também, quem quiser achar, eu também tenho o Daniel lá na minha página, Ah, é. movimentosportconecta.com.br. A gente acha lá também algumas informações ali sobre o Daniel e sobre o Ultra Triathlon. Brasil Ultra Tri. Só fera, você também, outra tri. Tem que fazer o Brasil Ultra Tri ficar E popular, né, para todo mundo. A minha ideia é que tenha muito mais brasileiros exato. fazendo essas distâncias. Eu tenho certeza que tem muitos brasileiros que são muito mais fortes do que eu, só que nunca tiveram oportunidade de fazer essas distâncias tão desafiadoras, né? Então, esse é um dos motivos que eu trouxe a prova para cá, para proporcionar essa oportunidade para os caras, porque o ultra triatlo mudou minha vida, né? Ele me libertou e hoje eu vivo disso, né? Então, é um sonho da maioria das pessoas que fazem esporte, poder monetizar o esporte que tanto amam, e eu consegui fazer isso de muitas formas, né? Consegui monetizar praticamente tudo que tem envolvido com o triatlo. Então, imagina proporcionar isso para outras pessoas, entende? Para mudar a vida de outras pessoas, de outros brasileiros que são tão competentes ou mais competentes do que eu, entende? Então, cara, se você está ouvindo aqui e sabe que você é forte, acredita e ama, né, esse esporte, porque tem que amar muito, porque dói pra caramba, né? Se um Ironman já é desafiante, imagina fazer muitos mais. É, Tem que gostar muito de estar dentro d'água, gostar muito de estar em cima da bike, gostar daquele ponto assim. Você gosta de chocolate? Gosto. Então você come chocolate o dia inteiro. Isso. Você gosta de pedalar? Então você pedala o dia inteiro, 24 horas. Entende isso? 24 horas em cima da bicicleta. Beleza. Tem que ser esse nível de gostar, entende? Não pode ser um gostar
só de vaidade, de orgulho, entende? Se é esse gostar de verdade, então vem para o ultra triatlo porque você tem esse é o espírito do ultra triatlo, entende? São pessoas que amam tanto aquilo que fazem que não querem que aquilo termine. E eu sempre conto, né, do Double Decker, que depois de 3 semanas de estrada, ainda me deu um aperto no peito de pensar, já vai acabar? Parece que passou tão rápido, porque você não quer sair daquele Sério? estado. Você está naquele estado que é tão maravilhoso e você não quer que termine mais, entende? E, e quantas vezes na vida a gente sente isso? Porque a gente está vivendo algo tão espetacular que a gente não quer que termine, entende? Para mim, essa é a maior É verdade. definição de felicidade, né? Você estar num lugar que você não quer que termine mais, que não quer que acabe. Eu acho que isso pode explicar um pouquinho também, né, Daniel, quando a gente já sai de uma prova e aquilo inundou você da felicidade, do prazer de ter feito aquilo, que você já sai pensando na outra. Você pode xingar no primeiro momento, mas você já, opa, quando que eu vou Para fazer a a próxima? próxima. Quando eu vou fazer a próxima? Sim, sim. Exatamente. Sempre tem uma próxima. Olha, sempre tem uma próxima. E eu acho que também tem muita gente, muito triatleta que não conhece que pode fazer no Brasil algo assim também, Daniel, porque eu tenho alguns amigos triatletas que eu percebo que tudo bem, é igual você foi buscar algumas provas fora, tem provas que o pessoal de extremo triatlo, são provas diferentes que o pessoal quer buscar e quer fazer fora. Mas de repente tem alguma coisa aqui dentro de casa que você está promovendo e os triatletas ainda não descobriram. Eu Uhum. acho que tem um pouco disso também Tem, no mundo do tem triatlo, muito disso. somente de quem faz longa distância. E outra peculiaridade que a nossa prova tem, né, é como eu quero proteger o triatlon, por exemplo, né? Porque um dos critérios de proteção que a Associação Internacional adota é os critérios do Comitê Olímpico, né? Então a gente segue as mesmas regras do Comitê Olímpico com o antidoping. Então, quem vai Show. participar da nossa prova, você Ah, vai participar de bacana. uma prova limpa. Entende? Tipo, eu abomino totalmente qualquer tipo de trapaça e não aceito, e não é tolerado, entende? Eu vou, ainda no mês que vem, eu vou fazer uma live para terminar o ano sobre o Brasil Ultra Tri, explicando exatamente isso, como funciona e tal, porque, por exemplo, imagina, você está lá fazendo um deca contínuo, você está dando o teu melhor ali, e você perde a prova por alguém que estava adulterado, né, que trapaceou de alguma forma, para mim isso é inadmissível. E então a gente divulga isso, né, que as pessoas vão ser testadas e se forem pegas, o nome delas vai para a página, entende? Isso, eu quero manter Ótimo. os trapaceiros longe da nossa prova, eu não quero ninguém com menor suspeita e quero que cada um que vença e que faça o seu melhor tenha a possibilidade de homologar recorde mundial. E o motivo de ter o antidoping Aham. é para poder homologar recorde mundial. Se a gente não faz, a gente não homologa. Então o cara vai ganhar e grande coisa, entende? O cara que bateu o recorde, ele vai ser reconhecido internacionalmente. Esse é o diferencial da prova, entende? E é uma das coisas que eu tenho bastante orgulho, assim. E, assim, uma de E afastar depois os trapaceiros e só- outra de valorizar os caras que são verdadeiramente fortes e sim, dedicados, entende? sim, perfeito. Não, esse é o espírito do esporte, Sim, né, Daniel? É horrível quando a gente vê ao contrário. Aí eu vou aproveitar e divulgar aqui o Instituto Jogo Limpo, fundado aí pelo André Siqueira, inclusive para falar sobre dopagem, antidopagem. A última live que eu fiz do Movimento Médico Atletas foi com ele e mais uma perita que julga aí os casos de doping então, e um médico que trabalha também com isso, então também é muito legal, a gente falou sobre esse assunto. E tem alguns podcasts lá no Gotas de Energia, que é o meu podcast, com o André Siqueira falando da história do doping. O último que a gente fez foi sobre o lançamento já da lista, né, de 2023, da WADA, que lista os procedimentos e a lista ai, fugi a palavra. Tem os procedimentos antidopagem, né? E também os elementos, não os elementos, como que é o nome? Fugiu?
as Ah, que substâncias que não interessante. podem ser utilizadas. Então, é uma lista completa dos métodos e das substâncias Sim, que todo ano a WADA, a Agência Mundial de Dopagem, publica e depois a ABCD no Brasil ela traduz. Mas isso daí também é uma coisa que que a gente levantou. Muitos atletas não conhecem e muitas associações esportivas ou o professor ou a equipe multidisciplinar que trabalha com aquele atleta não toma o cuidado adequado para tornar isso de conhecimento do próprio atleta, né? E aí o sim. atleta que Na- se ferra, mas o atleta é responsável também, como Exatamente. eles me ensinaram. Na Associação Internacional, foi debatido em 2019, porque assim, se você for pego no antidoping nas provas da Associação Internacional, você é banido, você não é suspenso, nada. Você é banido, você nunca mais participa, entende? E aí, todo ano cai uns dois, assim, sempre cai uns dois no mundo, né, no antidoping. E aí as pessoas, mas é muito rígido assim, deveria ter pelo menos uma suspensão e depois, se for reincidente, uma expulsão, né? Só Aham, que o conselho decidiu que ninguém é criança nesse mundo. Se você participa de provas internacionais, exatamente. você sabe que tem esses critérios, então se você, qualquer tipo de anti-inflamatório que você for usar, qualquer tipo de creme, pomada que você vai usar, você Exatamente. vai querer saber o que tem de composto. Até suplemento, Até suplemento, né? entende? Você não vai usar Uhum, um negócio ali, opa, não sabia que eu estava dopado. Não, ninguém é criança, entende? né? A gente não aceita isso como desculpa, entende? Exatamente. De foi um acidente. Não existe acidente. É, Tem os limites de todas as substâncias, e aí tem números que são absurdos, né? Então, esse tipo de argumentação não é válido, entende? Pelo menos para nós não é válido, e é, outra, que para participar você assina que você está de acordo com isso. Entende? Se você não está de acordo, beleza, é melhor escolher outra prova. Mas a nossa vai ser assim, entende? E eu faço questão que seja, sabe? Faço questão. exatamente. Enfim. E eu sou muito Tá chato, eu certo. sou muito chato como organizador, sabe? Eu sou muito chato. Eu sou chato em muitas coisas, né? Mas como Mas organizador eu eu não acho posso que dar brecha, entende? Eu não posso dar brecha. sim, exato, com certeza. Daniel, sempre um prazer falar contigo. Obrigada aí por nos atualizar no seu momento e lembrar da galera aí que o ano que vem tem mais uma super prova e organização aí para os ultra triatletas no Brasil. E é isso. Eu acho que o pessoal todo gostou aqui. Você recebeu várias palminhas e bandeira do Brasil ao longo da live. Algumas vontades eu consegui puxar. E obrigada aí por tirar esse momento de novo aqui nesse sábado, começo de noite, né? Final da tarde, para a gente bater esse papo. Eu que agradeço demais a oportunidade, fico bem feliz, fico feliz e até de poder te prospectar como staff lá, e eu acho que vai dar certo sim, de a gente poder estar junto, se conhecer pessoalmente Ah, e que legal. poder estreitar cada vez mais É esses verdade. laços, né? Se a Leca puder ir juntos também, vai ser bem Isso. legal também. E os objetivos Pode deixar que eu vou ficar no ouvido dela. Sim. E um dos objetivos é isso, né? Aumentar essa rede de pessoas do bem que querem melhorar a sociedade que vivem, né? Eu acho que esse é o propósito maior sempre, né? De cada indivíduo. E quando a gente trabalha em prol do todo, né? A gente fatidicamente vai fazer alguma coisa boa. Então, quanto mais a gente estiver junto com essas pessoas, né? A gente se conectar desse jeito, ó, a Leca já sinalizou, beleza? Então, acho que todo, Aí, todo mundo ganha com essa união, né? Gratidão, gratidão a todos que acompanharam. ô, Se alguém tiver qualquer tipo de dúvida, pode me chamar no direct, que eu vou ficar bem feliz de responder qualquer dúvida ou curiosidade. E até os próximos desafios, né? exatamente. Deixa eu só fazer uma última pergunta. Qual que é o período de maio? De que dia que tá que dia? De 20 de maio a 3 de junho. Vai passar por cima do Ironman Floripa, né? O Ironman Brasil. Vai passar por cima, 20 de maio. Ah, que 18 é meu aniversário. Eu falei, bem que podia ir lá comemorar meu aniversário, então já Ah, vai ter comemorar em passado. grande estilo, hein? Comemorar em grande estilo. É,
É. E a Aleca, não sei se ela te falou, ela tá treinando para fazer 60 quilômetros nadando, para Sim, desbravar lá Salvador. sim, sim. É, demais. Eu nem falei para ela, mas eu já tenho planos, né, de botar ela no Guinness, né? Então a gente vai fazer um trabalho bonito aí. Ó, Partiu Guinness, Aleca, olha só, Leca. eu falei para ela, ó, eu vou destaque, eu vou acompanhando, mas ainda não tem, a pulguinha não me pegou, não. Para mim tá bom lá na faixa que eu tô, entendeu? É natação demais para os meus objetivos. Tá bom como tá. Por enquanto, por enquanto. Por enquanto, é. Revezamento, beleza, igual eu falei para as Alessandras, que eu fiz uma com ela e uma outra. Eu fiquei ouvindo, fiquei super adorando. Falei, ó, beleza, eu vou no barco, acompanho vocês, posso nadar como pace, mas revezamento, beleza. Essa distância toda sozinha, tá? Não sei não tô afim não. Ó, Tudo no tempo mais certo. um último comentário aqui, ó, a Mia. Eu poderia ficar escutando vocês com esse assunto o dia todo. Eu adoro. Ah, obrigada, Ah, Mia. que ótimo, que ótimo. Ah, legal. Então é isso, Daniel. Beijo para você. Gratidão, Ale, gratidão a todos. Uma boa noite, bons treinos e boas práticas para todos nós.